Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus aventureiros da humanidade. Quem tá falando aqui é o Sagui. Pra quem não me conhece, meu nome é José Cauã, eu sou um estudante de biomedicina da faculdade da FINASSE e hoje eu vim dar uma apresentada de um assunto que é muito importante para a sociedade, em que ele vai envolver tanto assuntos como biologia, como saúde e até mesmo ecologia. O assunto da vez é contaminação parasitológica. Mas antes da gente falar de contaminação parasitológica, a gente primeiro precisa entender o que é contaminação. Não essa contaminação. Mas a contaminação sempre dada por um agente em que ele vai estar em um ambiente, vai estar em um organismo ou em um determinado material. Logo, a gente pode definir a contaminação como a presença de um agente indesejado, tá? Sendo esse agente indesejado possivelmente nocivo. Por que possivelmente nocivo? Vamos pegar um seguinte exemplo. Eu vou dar dois exemplos para vocês muito bons. O nosso primeiro exemplo que a gente pode dar desse agente, indesejado, vamos supor que você está fazendo justamente uma atividade biomédica em que você está justamente trabalhando ali com enzimas e de repente você está fazendo a nossa querida pipetagem. E quando você está fazendo essa pipetagem, de repente você não está fazendo o uso de EPI correto, você não está com uma máscara e de repente você só tosse e de repente você contamina aquela amostra. Logo, você vai falar, beleza, a gente fez aqui uma contaminação naquela amostra. Porém, essa contaminação é nociva para mim? Ela vai me fazer mal? Não. O máximo que vai acontecer ali é que você provavelmente perdeu aquele teste em que você está fazendo. Isso é um tipo de contaminação de uma amostra em que não é nocivo para ninguém. No caso, ela vai pelo menos alterar os resultados, mas não vai causar nenhum dano concreto em alguém. Agora, a gente vai ter contaminações em que elas vão causar sim algum dano concreto. Ela vai ser nociva para os seres humanos. Ou até mesmo para outros seres vivos. Às vezes a gente joga muito dejetos no mar e essa contaminação dessa fauna marinha justamente vai fazer mal a todos os seres em que estão naquele ambiente, que estão naquela fauna. Entretanto, a gente também pode ter uma contaminação em que ela vai ser nociva, em que ela pode ser perigosa e pode trazer malefícios. Para a gente entender essa parte de contaminação, então como a gente já definiu, que a contaminação ela sempre vai ser a presença de um agente indesejado que vai estar em algum local. Um exemplo nocivo que eu posso dar para vocês, por exemplo, é a bactéria que a gente encontrou nos produtos da marca P. Para quem não sabe, recentemente a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em um lote específico, ela encontrou dos produtos IP, ela encontrou uma bactéria, a Pseudomonas aeruginosa. Editor, por favor, coloca aí a nossa querida Pseudomonas, tá? Nesse caso, essa bactéria, ela vai estar presente nesse produto e ela pode causar justamente algum efeito nocivo, algum problema grave de saúde em alguém, tá? Mas para não deixar vocês totalmente surtados, tá? Não se preocupem. No caso só foi um lote específico, teve se não me engano, acho que um controle, mas espero que não, nessa notícia ninguém tenha se ferido, etc. Mas somente dando uma nota aqui de como esse assunto de contaminação ele consegue ser muito presente no nosso dia a dia, tá? Então, como a gente já falou, a contaminação ela sempre vai ser esse agente indesejado. Podendo esse agente indesejado tá então em diversos lugares. Ele pode estar num organismo, ele pode estar numa pessoa, no caso, ele pode estar em algum lugar geográfico, como eu dei o exemplo do mar para vocês, em que a gente joga dejeto, ou até mesmo ele pode estar em algum material ou algum tipo de produto. Você pode estar usando um material de laboratório e ele pode estar contaminado, ou você pode estar usando algum produto e você não sabe com que tipo de agente está presente naquele produto. Por isso que sempre essas indústrias, elas tentam manter sempre esse grande calibre de fiscalização para tentar fazer todo o procedimento certinho para que nunca ocorra nenhum tipo de contaminação. Tá, beleza. Agora a gente já falou que sempre a contaminação vai ser um agente
que vai estar em algum tipo de lugar. Mas além desses lugares poderem variar, como eu disse, pessoa, mar, animais, pode estar em diversos lugares essa contaminação. Mas também a gente tem essa variação do agente contaminante. Como assim, Sagui? Relaxa, a gente vai dar um bom exemplo para você. Para facilitar pra gente, eu já botei aqui no nosso quadro agente contaminante e as suas 3 categorias, que esse agente pode ser físico, pode ser químico, pode ser biológico. Ou seja, o agente contaminante ele vai variar nesses 3 tipos de estado. Para a gente conseguir ainda compreender com mais facilidade, eu vou dar um exemplo para cada uma dessas categorias. Primeiro, vamos começar pela categoria física. O nosso agente ele vai ser físico quando ele for uma espécie de material, um mineral. Sempre vai ser um corpo estranho, em que ele vai ser tóxico para o nosso corpo. E é aí que eu vou dar um ótimo exemplo para vocês entenderem. Para quem não sabe, antigamente as caixas d'água elas eram formadas por um mineral chamado amianto. Quando a pessoa pegava essa caixa d'água e ia fazer a limpeza ou a manutenção, a pessoa entrava em contato com esse pó e esse pó, ao adentrar o nosso corpo acha aquele corpo como justamente um corpo estranho, em que não é para estar ali, e aí nossas células de defesa, eles tentam ir nesse mineral e tentam fazer a quebra dele, eles tentam fazer a fagocitose. Só que ao tentar fazer a fagocitose, a célula responsável por isso é o nosso macrófago, ele não consegue fazer essa quebra, já que esse mineral, por algum motivo, ele não vai ser destruído, né? Ele vai ser indestrutível, porque nossos macrófagos vão jogar, né, as enzimas digestivas e não vai conseguir quebrar esse mineral, tá? Não tendo a quebra desse mineral, o que vai acontecer? Que justamente como esse pó chegou no nosso sistema pulmonar e as nossas células de defesa, os macrófagos, eles não vão conseguir quebrar ele, e eles vão começar a acumular em seu citoplasma, ou vai começar a se acumular nesse macrófago, vai chegar um momento que esse macrófago vai estourar. E aí vai causar danos teciduais no nosso pulmão. Ou seja, o nosso pulmão ele vai ser prejudicado, e aí a gente vai ter uma doença ou um problema chamado asbestose, né? Nesse caso é um exemplo de contaminação por um agente físico. Agora, vamos para o nosso próximo tipo de agente. A gente pode ter um agente químico. O que vai ser um agente químico? Um agente químico, ele sempre vai ser quando a gente tiver uma substância em que ela vai causar uma reação. Para a gente entender ainda com mais facilidade, eu vou dar mais um exemplo, que agora é um exemplo químico. Sabe quando a gente tem aqueles... do nada a gente vê na notícia de algum jornal, a gente vê do nada um grande incêndio, e aquilo assusta a gente. Mas a gente nunca parou para pensar que aquele lugar em que temos um grande incêndio é um lugar que está contaminado. Sim, é um lugar que está contaminado. Por quê? Quando a gente tem um grande incêndio, a gente vai ter a liberação de diversos gases. Um desses gases vai ser o monóxido de carbono, que é o famoso CO2. Tanto que esse lugar está contaminado porque quem entrar lá não vai conseguir respirar. Então a gente sempre vê aqueles grandes bombeiros entrando nesses lugares com as suas máscaras ou usando diversos tipos de técnicas para não serem afetados por esse gás, porque esse gás pode ser prejudicial para a saúde, pode causar desmaio. E aí, justamente, ele entra em um agente químico porque quando o monóxido ele entra no nosso corpo, ele vai fazer reações químicas em que não vai permitir a troca gasosa. E aí a gente tem o nosso exemplo de agente químico, tá? E por fim, a gente vai ter o nosso agente biológico. Eu já dei um exemplo para vocês de agente biológico, como a gente já viu, que são os produtos da marca P e que estava com uma bactéria, mas a gente pode dizer que toda contaminação por um agente biológico vai ser justamente a contaminação sempre por um vírus, um parasita, uma bactéria, como eu já falei. Sempre vai ser algum tipo de micro-organismo ou algum organismo fazendo algum efeito nocivo. Então, tendo agora essas 3 categorias
de contaminação, e a gente já tem uma base de contaminação, a gente finalmente vai poder falar de contaminação parasitológica, que, né, é o assunto principal desse vídeo. Agora, a gente sabendo que a contaminação parasitológica ela está dentro da categoria de contaminação biológica, porque é tudo do tipo de contaminação por um agente em que ele vai ser sempre um organismo, vai ser um ser vivo. Então, a gente já pode até definir a contaminação parasitológica. Ela vai ser, então, a presença de um micro ou macro-organismo parasitando um hospedeiro. Então, a gente vai ter aí o nosso agente sendo esse micro-organismo ou macro-organismo, já explico essa diferença para vocês, parasitando o nosso hospedeiro. A gente vai destrinchar esse conceito para a gente poder entender ainda mais aprofundadamente. Então vamos lá. A gente pode definir que um micro-organismo ou um macro-organismo, ele vai ter uma certa diferença. A gente vai ver essa diferença mais pra frente, mas em resumo, um micro-organismo ele vai ser um ser estruturalmente mais simples, enquanto um macro-organismo ele vai ser estruturalmente mais complexo. Olha a nossa querida dicção aí, lembra do nosso querido Alonsoca. E aí, esse micro-organismo ou macro-organismo de estrutura simples ou complexa, ele vai parasitar, ou seja, ele vai invadir o nosso hospedeiro. E o que seria um hospedeiro? O hospedeiro é justamente aquele que foi invadido, aquele que o parasita adentrou em seu organismo, né? Sendo o hospedeiro, literalmente, o recipiente, né? Sendo o portador daquele parasita. Então, um hospedeiro, ele pode ser um ser humano, ele pode ser um animal, um cachorro, pode ser qualquer ser em que foi invadido por um parasita. Então, nesse caso, o hospedeiro, põe aí na nossa tela aí, querido editor, a definição de um hospedeiro, tá? Para vocês terem uma maior noção de que seria ele. Seria praticamente a casa do nosso querido parasita. Tá, mas antes da gente continuar, o que é um parasita? Para vocês entenderem o que é um parasita, que essa eu acho que é um dos tópicos mais importantes que a gente tem que falar. Um parasita, ele vai ser qualquer tipo de organismo, tá? Em que ele vai depender de um outro para poder sobreviver. No caso, o parasita, ele se adaptou durante muito tempo para quando ele conseguir invadir um outro ser, ele conseguir pegar nutrientes dele. Em vez de ele usar aquele método de ele mesmo produzir os seus próprios nutrientes ou consumir os seus nutrientes de algum certo local, o local, na verdade, em que ele vai consumir é de outro ser. Então, ele é literalmente aquele cara que tá pegando o aluguel, né? Aquele cara que tá ali pegando a parte dele. Mas, em resumo, é isso. O nosso parasita, então, ele sempre vai ser aquele ser em que se adaptou para poder sobreviver à custa de outro, roubando nutrientes, ou até mesmo ele vai estar ali usando o corpo do nosso querido hospedeiro para poder se reproduzir. Então, sendo o parasita um grande furtador de recursos, até mesmo um salafrário por usar o nosso corpo para poder se reproduzir, a gente finalmente então consegue definir que o parasita ele é esse ser dependente. Logo, a gente também, além de definir ele, a gente pode ver a grande diversidade que os parasitas têm. Eles podem se diferenciar em diversas formas. Porém, aqui a gente só vai ver duas classificações. A classificação dos protozoários e a classificação dos eumintos. Como eu já havia falado, né, sobre a parte de micro-organismo e macro-organismo, elas vão se encaixar justamente agora. Os protozoários, a gente pode dizer que eles são justamente micro-organismos, porque eles são estruturalmente mais simples do que os eumintos. Como assim mais simples? Não significa que é fácil de entender o protozoário, tá? Não, são porque eles são unicelulares. No caso, em sua estrutura, eles vão ser compostos simplesmente por uma única célula. No caso, eles vão ser justamente esse micro-organismo bem microscópico, que a gente só consegue ver através dos nossos queridos microscópios eletrônicos. Enquanto os eumintos, eles já vão ser macro-organismos.
Não, não é porque dá pra ver ele, mas sim porque estruturalmente eles são mais complexos, não no sentido de porque eles são mais difíceis que os protozoários, como eu acabei de dizer, mas porque eles vão ter sistemas de órgãos. No caso, eles já vão ser seres multicelulares. Então, nesse caso, protozoários, eles são unicelulares, ou seja, eles só vão ser compostos somente por uma célula, enquanto os eumintos, eles vão ser multicelulares. No caso, eles vão ter várias células e assim compondo vários sistemas de órgãos, como o sistema digestivo. Então, em questão de complexidade, ambos os dois são complexos, né? Então pega uma célula de um protozoário para você estudar, para você ver o quanto de coisa que tem. Mas a gente pode só diferenciar eles justamente por isso, na questão de estruturalmente simples ou estruturalmente complexo, no sentido de ser unicelular, ser composto somente por uma única célula, ou ser composto por várias células, sendo multicelular. Agora, a gente já tendo uma breve noção de como é que funciona a classificação dos parasitas, e para a gente ainda se aprofundar ainda mais nessa classificação, a gente tem que falar de um assunto que é as parasitoses. Para a gente já dar início nela, entende o seguinte: o parasita não vai ser aquele ser em que ele vai remover recursos de seu hospedeiro. Ao fazer essa remoção de recursos para ele poder se reproduzir, para poder se nutrir, ele vai acabar prejudicando aquele hospedeiro porque ele também precisa daqueles nutrientes. E aí, quando a gente tem essa remoção desses nutrientes ou desses recursos, a gente vai ter o que a gente chama de parasitose, que no caso o hospedeiro, vamos olhar até a etimologia da palavra parasitose. Pare, de parasita, e osis, de doenças. Na verdade, se você for dar uma pesquisada, paras seria outro termo, mas que chegaria a parasita, tá? Deem depois uma pesquisada, vem do grego, é bem interessante. Mas, então, continuando, a gente pode então dizer que ao fazer a remoção desses nutrientes desse hospedeiro, a gente vai ter uma parasitose. No caso, a gente vai ter uma doença causada por esse parasita. E aí, por que isso é importante para a nossa classificação do nosso querido parasita? Porque a forma em que ele atua vai determinar qual vai ser a doença, ou seja, a forma em que esse parasita funciona. Então, o funcionamento dele, o processo em que ele faz para poder fazer a remoção desse nutriente vai prejudicar algum tipo de órgão, vai prejudicar algum setor desse hospedeiro, causando uma doença. E aí, esse local em que justamente esse parasita está alojado, né? No caso, ele fez todo o seu funcionamento, fez todo o seu processo, mas esse seu processo acontece aonde? Em qual local de atuação ele ocorre? Em qual órgão ele ocorre? Ele é no baço? Ele é no fígado? Como a gente vai ver aí pra frente. E aí, sabendo então justamente de qual é o funcionamento do parasita e qual é o local de atuação do parasita, a gente vai ver que a gente tem 3 categorias em que a gente pode encaixar esses parasitas. Eles podem ser parasitas intestinais, parasitas sanguíneos. Hoje a gente só vai dar foco em base dos parasitas intestinais e dos parasitas sanguíneos. Tá, agora a gente tendo falado dessa grande base de contaminação parasitológica, vendo algumas classificações, não, vocês não vão se livrar de mim. Agora quem vai apresentar algumas coisas pra vocês é a Duda, mas eu voltarei firme e forte, tá? Mas estamos aí. Então, é com você, Duda. Os parasitas intestinais são organismos que se instalam no trato gastrointestinal, principalmente no intestino delgado e no intestino grosso. Geralmente, eles entram no organismo por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados. Após se instalarem no intestino, esses parasitas passam a utilizar os nutrientes presentes no organismo do hospedeiro para sobreviver. Além disso, podem liberar substâncias tóxicas e até se fixar nas paredes intestinais, causando alterações no funcionamento normal do sistema de digestão. Dependendo do tipo do parasita e da intensidade da infecção, a pessoa pode apresentar diferentes manifestações relacionadas ao trato gastrointestinal. Um exemplo bastante conhecido é a giardia, um protozoário que se desenvolve no intestino.
Portanto, os parasitas intestinais são organismos que vivem às custas do hospedeiro, afetando principalmente o sistema digestório e interferindo na absorção adequada dos nutrientes. Parasitas sanguíneos são organismos que vivem na corrente sanguínea ou em tecidos do corpo e são transmitidos principalmente pela picada de vetores, como alguns tipos de insetos. Depois de entrarem no organismo, esses parasitas circulam pelo sangue e podem atingir diferentes órgãos, como o baço, o fígado e o coração. Sua presença pode comprometer o funcionamento normal dessas estruturas, já que utilizam recursos do organismo para sobreviver e se multiplicar. Um exemplo importante é o plasmódio, protozoário responsável pela malária. Esse parasita invade a corrente sanguínea e afeta as células do sangue durante seu desenvolvimento. Dessa forma, os parasitas sanguíneos são organismos que vivem no sangue ou em tecidos relacionados, causando alterações nos organismos do hospedeiro e podendo afetar diferentes órgãos e sistemas. Eu falei pra vocês que vocês não iam fugir de mim. Eu voltei e estamos agora aqui com a parte de ciclo de vida dos parasitas sanguíneos. A gente vai falar de uma forma geral como é o ciclo de vida da maioria desses parasitas sanguíneos, porque todos eles sempre vão passar por uma espécie de processos. E aí a gente pode dividir esses processos em 4, né? A transmissão, a fase de tecido, a fase sanguínea e o fechamento do ciclo. Para vocês entenderem, os parasitas sanguíneos, eles sempre vão ser aqueles seres, né, aqueles micro-organismos em que vão estar dentro de nosso mosquito, né, aquele nosso vetor biológico. No caso, o nosso hospedeiro é o mosquito. E esse mosquito, ele vai picar um ser humano. E aí ele vai justamente depositar aquele parasita na corrente sanguínea do nosso outro hospedeiro. E aí a gente tem classificações de hospedeiro. A gente não vai entrar em detalhes agora. Vamos primeiro entender esse processo, né, do ciclo de vida desse parasita. Então, entrando no organismo do hospedeiro humano, através da picada do inseto, a gente tem que esse parasita, ele vai estar dentro da nossa corrente sanguínea e ele vai buscar um local para ele poder se alojar. Geralmente, no caso, o exemplo que eu estou dando aqui para vocês é o exemplo da malária. No caso, ele vai se fixar no nosso fígado, na qual ele vai adentrar essas nossas células, nossos hepatócitos, e ele vai se multiplicar dentro dessas células e vai justamente estourar. Depois que ele estoura, que ele tá ali naquela célula do hepatócito, do nosso querido fígado, ele vai se aumentar dentro daquela célula. Quando aquela célula não suportar mais, ela estoura e vai continuar infectando outras células. Sim, ele saindo do fígado e ele vai entrando em outras células, como os glóbulos vermelhos, que são nossas hemácias, e assim repetindo esse ciclo várias e várias vezes. A cada estourada de cada célula, a gente tem justamente um dos sintomas sendo representados aí, que é o sintoma da febre, aquela febre intermitente que sempre fica voltando, sumindo e voltando, que é justamente esse ciclo do parasita entrando na hemácia, se proliferando ali dentro da nossa célula e depois ele explodindo e indo para outra célula. E assim, como é que esse ciclo ele continua? Porque ali o nosso parasita ele tá dentro do hospedeiro, né? Então, para ele poder prosseguir, tem que vir um outro mosquito picar aquele hospedeiro humano infectado, e aí esse protozoário vai voltar novamente pro mosquito, infectando ele e assim repetindo todo o ciclo. Bom, o ciclo geral, né, de um parasito vai se iniciar quando a sua forma infectante vai entrar em contato com o hospedeiro por meio, pode ser de água, alimentos contaminados, contato com o solo, penetração pela pele ou por transmissão de vetores, que seriam os mosquitos, né? No organismo, o parasito vai se desenvolver e se reproduzir, originando novas formas evolutivas. Essas formas são eliminadas para o ambiente, né? Geralmente por fezes, né, urina ou sangue, e podem infectar outros
hospedeiro diretamente, ou por meio de hospedeiros intermediários, né? Dessa forma, o ciclo vai se repetir, garantindo a sobrevivência e a disseminação do ser parasita. Depois de falarmos um pouco sobre um ciclo geral de um parasita, né, de um parasito, vou dar um exemplo de um que todo mundo conhece, que é a tênia, teníase. Como é que vai ocorrer o ciclo da tênia, né? Ele vai ser de forma indireta e vai envolver 2 hospedeiros. O ser humano, que vai ser o definitivo, o boi ou o porco. O boi sendo tênia saginata e o porco assólium. E vão ser intermediários. Ele basicamente vai começar quando o ser humano infectado elimina ovos e proglotes nas fezes, contaminando o ambiente. Esses ovos são ingeridos pelo boi ou porco, onde liberam larvas, oncosferas, que vão atravessar o intestino e vão migrar para os músculos, formando o cistício. A infecção humana vai ocorrer ao consumir carne crua ou mal cozida, contendo cistíceos. No intestino humano, o parasito vai se desenvolver em verme adulto, ele já adulto, que vai se fixar na mucosa intestinal mesmo, onde vai produzir proglotes e vai liberar novamente os ovos, assim fechando o ciclo. Os tratamentos mais comuns para a contaminação de parasitas intestinais depende muito do organismo instalado. Porém, com acompanhamento médico, os medicamentos mais frequentes, comuns, utilizados são, por exemplo, albendazol, mebendazol para vermes, como lombrigas, ascaris lumbricoides ou oxiúrios, enteróbios vermiculares. E para protozoários intestinais é comum usar o metronidazol para, por exemplo, a Giardia lamblia e outros como o tinidazol, nitazoxanida. Os tratamentos comuns da contaminação parasitária sanguínea consistem basicamente em acompanhamento médico, precauções para não recontaminação e medicamentos antiparasitários. E em algumas contaminações são necessárias medicações específicas. Então, a gente fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa apresentação aqui, que a gente deu uma base por cima sobre o tema de contaminação, principalmente a contaminação parasitológica. Aqui estão as nossas fontes que a gente usou, nossas pesquisas. E caso você tenha alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários. Muito obrigado por terem assistido. Sei que foi um vídeo mais simples, mas é só pra gente dar uma informatizada aí pelo pessoal aí da comunidade, pra gente sempre ter noção dessas informações importantes do nosso dia a dia.